Gente, tudo bem? Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia e essa é uma aula para a gente conversar sobre aspectos das angiospermas. Nós vamos falar sobre alguns detalhes brevemente, vamos acompanhar. Vamos recordar? Deixa eu puxar aqui. As angiospermas são plantas que têm sementes, flores e frutos. Tá? A aquisição evolutiva deste grupo é a presença de flores e frutos. Os dois estão associados à reprodução das plantas. As flores para atrair insetos polinizadores e os frutos para ajudar na dispersão da semente. Elas não dependem da água para a reprodução, mas dependem da água para fazer a fotossíntese. E o frutinho vai proteger o embrião. E elas, assim como as pteridófitas e as gimnospermas, têm vasos condutores de seiva. Tem o floema e o xilema. Vamos falar um pouquinho sobre a parte externa das angiospermas, a morfologia, do que elas são feitas, né? Na verdade, do que elas são formadas, quais são as partes que as constituem. Então, eu tenho uma parte que está localizada abaixo do substrato, normalmente, que é a raiz, e tem uma parte aérea, aonde eu tenho o caule ou o tronco, as folhas, os frutos e as flores. As raízes não fazem fotossíntese, até porque elas estão na parte subterrânea da planta, onde não tem iluminação, então não tem como fazer fotossíntese. Elas são acloriferadas. Que significa isso? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não escrevi. Quer dizer que elas não fazem fotossíntese, elas não têm clorofila. E o caule e as folhas são a parte externa. Eles dependem. Essa parte externa depende dos nutrientes e da água que é retirada através da raiz, e a raiz depende dos produtos da fotossíntese. Lembra do xilema? O xilema ele tira a água e os sais minerais, que são os vasos condutores, né? O xilema tira a seiva, deixa eu voltar aqui, tira a seiva a seiva bruta e leva para as folhas. Acontece a fotossíntese. O floema é o vaso condutor da seiva elaborada que distribui esse resultado da fotossíntese por todos os órgãos da planta, de todas as folhinhas, caule até a pontinha da raiz. Tranquilo? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de raízes, tá? E as características. Então, a função da raiz. Normalmente ela fica abaixo do solo, mas tem raízes que não ficam abaixo do solo, a gente vai ver isso. Elas retiram água e sais minerais do meio ambiente, que vão compor a seiva bruta, né, que vai ser conduzido pelo xilema. Ela é aclorofilada, aqui ó, esse A é uma negativa, clorofilada quer dizer que clorofila, então não tem clorofila, portanto não faz fotossíntese. E vai fixar a planta ao substrato. Vamos ver as partes da raiz. Então toda raiz tem uma zona chamada meristema, ou zona meristemática, que é a parte de crescimento da planta, tá? É a pontinha da raiz, pode pensar assim. E ela tem uma estrutura chamada coifa, que é como se fosse um capuz, que protege essa parte, protege as células, o tecido dali que está em crescimento. É onde acontece a mitose. A região lisa, ó, vocês acompanham aqui, ó, a região lisa é a região de alongamento, é onde a raiz vai crescer em comprimento, tá? Então ela vai crescer em comprimento na zona lisa. A zona pelífera, olha só, é cheia de pelinhos absorventes. Então o que ela faz? Ela absorve água e sais minerais. E a região suberosa, que é essa daqui, é onde estão as ramificações da raiz, que vai ajudar ela a se prender ao substrato. Tranquilo? A gente tem algumas raízes, né, que são subterrâneas, a maioria delas, mas eu tenho raízes que são aéreas, por exemplo, que elas ficam fora da terra. É o caso das raízes da orquídea, vocês podem ver aqui. O caso de plantas de manguezal, que as raízes ficam expostas, elas têm um outro nome ainda, que são as pneumatóforas, que nome bonito, né, gente? E tem as raízes aquáticas, que ficam abaixo da coluna d'água. Eu vou sair de cena aqui, mas vamos continuar nos próximos slides falando dos tipos de raízes. As raízes subterrâneas, elas podem ser chamadas de pivotantes ou fasciculadas.
Pivotante porque ela tem uma estrutura central e dela partem várias estruturas secundárias, várias raizinhas, como se fossem cabelinhos, tá? Saindo aqui da raiz. Então aqui a gente tem exemplos de raízes pivotantes. O sistema fasciculado, a raiz fasciculada, ela tem várias raízes juntinhas, tá? Saindo de um único ponto, tá? Então são várias raízes como se fosse um emaranhado, saindo de um único ponto. Quem tem raiz pivotante? Feijão, café. Quem tem raiz fasciculada? Milho e cana-de-açúcar, por exemplo. A cenoura é uma raiz tuberosa. Como que eu sei que ela é uma raiz? Porque é ali que está a substância nutritiva. Eu vou diferenciar um caule subterrâneo de uma raiz subterrânea pela reserva energética, onde está reservado a substância nutritiva da planta. No caso, a substância nutritiva da planta, a reserva energética dela, no caso da cenoura, está na raiz, tá bom? Uma outra maneira de você lembrar, pensa que o caule ele sempre cresce em direção oposta à raiz, tá? Porque a raiz tem geotropismo positivo, ou seja, ó, geo é terra, tropismo é movimento. Ela tem um movimento de buscar a terra, então ela tem um movimento positivo, e o caule tem o geotropismo negativo, ele foge da terra, tá? Então, quero saber se é um caule ou uma raiz, vê aonde está brotando, faz uma ideia aí, ó, comprou uma cenoura, guardou ela na geladeira, ficou lá um tempo, onde que vai começar a aparecer o brotinho? Na parte de cima ou na parte de baixo da cenoura? Na parte de cima, que é oposta à raiz. A raiz seria toda aqui a cenoura, tá? Tranquilo? Vamos ver aqui o próximo. Vamos falar de caule. O caule pode ser subterrâneo, ele também tem reservas nutritivas, que é o caso, por exemplo, do bulbo e do tubérculo. A gente já fala sobre eles, tá bom? O caule pode ser aéreo, acima do solo, como é o caso do tronco, como é o caso aqui do bambu, e ele pode ser aquático, né, se desenvolvendo no meio líquido. Como que eu diferencio um caule subterrâneo de uma raiz subterrânea? Então lembra, a raiz tem movimento geotropismo positivo, ela procura sempre o solo. O caule é geotropismo negativo, ele procura a parte externa. Então vamos imaginar o seguinte, pensa na batata germinando. A batata, quando ela começa a germinar, você comprou batata, ela passou lá do tempo, tá lá esquecida faz um mês, lá na sua fruteira ou lá na sua geladeira, ela começa a formar brotinhos. Os brotinhos saem daqueles pontinhos pretinhos da batata. Ou seja, da onde que sai o broto? O broto sai do caule, tá? Então, a batata, ela é um tubérculo, a reserva energética dessa planta está no caule e é dali que vai sair o broto. O bulbo, por exemplo, a cebola. Deixa eu pegar o exemplo do bulbo que está aqui, ó. O bulbo, a cebola. Olha só. O bulbo, ele é formado por folhas modificadas. É onde que está a reserva energética também da planta. Aonde que vai crescer o caule? Da extremidade oposta à raiz. Bom? Então ela começa a brotar aqui da extremidade oposta. Tranquilo? Espero que sim. E lembra que a função do caule é conduzir as seivas elaborada e bruta. A elaborada é pelo floema e a bruta pelo xilema. Vamos falar de tipos de sementes. Eu posso ter sementes dicotiledôneas e monocotiledôneas. Calma aí. A função é a mesma para as duas. Proteção e dispersão. Vamos começar pelas dicotiledôneas. Aqui, então, semente. Independente do qual seja. Ela é o óvulo maduro e fecundado. Tem um embriãozinho lá dentro. Então, as sementes podem ser classificadas em monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Mono significa um e di significa dois. Mas o que é cotiledone? Cotiledone é uma folha modificada
Isso daqui que a gente está vendo aqui é um cotilédone, é uma semente de feijão, tá? E ela tem uma reserva energética, tá vendo? Tem duas partezinhas. Já plantou feijão no algodão? Quando o feijão começa a crescer, ele não vai abrindo as duas partes? O que ele abre ali é o cotilédone. Quantas partes ele tem? Duas. Então ele é dicotilédone. O cotilédone é como se fosse a mochila energética do embrião. Então, conforme o embriãozinho vai crescendo, o embriãozinho tá aqui, ó. Conforme o embriãozinho vai crescendo, ele vai utilizando essa reserva energética, porque ele não pode fazer fotossíntese ainda. A partir do momento que ele começa a fazer fotossíntese, ele esgotou toda a reserva energética aqui que tinha nos cotilédones e ele já consegue viver sozinho. Então, você consegue ver aqui, ó. Eu tenho a radícula, que vai dar origem à raiz, caulílico, que vai dar origem ao caule, e aqui as folhas, né, se formando. Tranquilo? A monocotilidônia quer dizer que ela só tem, ó, mono significa um, quer dizer que ela só tem um cotilédone. E a di, que significa dois, tem dois cotilédones. Então, o cotilédone é a reserva energética da plantinha. Desculpa, da semente. As sementes angiospermas e as monocotiledôneas. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Só pra gente poder ver. O exemplo disso é o milho. Então, eu vou ter aqui só um cotilédone, só uma estrutura protegendo o embrião. O embriãozinho tá aqui dentro, tá? E eu tenho pouca reserva energética, porque só tenho um cotilédone, tá bom? E a mesma ideia, a função é proteção e dispersão. Vamos falar sobre as flores. As flores, elas são formadas pela parte feminina, que é o gineceu, pela parte masculina, que é o androceu. Tem plantas que só produzem flores femininas, tem plantas que produzem só flores masculinas, e tem plantas que produzem flores que têm os dois órgãos sexuais, tem tanto a parte feminina quanto a masculina. Vamos dar uma conversadinha sobre isso. Vamos começar aqui de baixo, ó. Corola. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, ó. Corola. É essa estrutura aqui, tá vendo? É a parte colorida da planta, da flor. Normalmente ela é perfumada e ela tem aqui néctar para atrair animais para ajudar na polinização. Os órgãos reprodutores são o gineceu e o androceu. O gineceu, ele é feminino, o androceu, ele é masculino. Dentro da antera, olha só aqui, ó, essa estrutura, é que estão os grãos de pólen da parte masculina. No gineceu, olha só, eu tenho essa estrutura aqui, aonde está o ovário. A reprodução, ela é feita por animais polinizadores, insetos ou aves, por exemplo, mamíferos, como por exemplo morcegos. Esses animais levam grãozinhos de pólen de uma planta para outra, para que tenha variabilidade genética. Plantas monóicas, mono significa um, quer dizer, elas têm a flor, né, com a parte masculina e feminina ao mesmo tempo. E elas, para que elas possam ter uma variabilidade genética, elas têm genes diferentes, né, as plantinhas novas que se formarem a partir da fecundação, a parte masculina amadurece em momentos diferentes da feminina, para não ter um problema de autopolinização. O que seria a autopolinização? Um grãozinho de pólen, imagina que essa plantinha aqui amadureceu, ó, tanta parte, um androceu, amadureceu tanto, no mesmo tempo que o gineceu. Está prontinho para fecundação, para reprodução dessas duas partes. O grãozinho de pólen cair aqui, vai acontecer uma autopolinização, que às vezes não é bacana para a planta. Ela quer ter variabilidade, ela quer misturar o gene dela, o material genético dela com o de outras plantinhas, tá? Então, para fazer isso, nesses casos das plantas que tem os dois indivíduos na mesma planta, né? Eu tenho tanto a parte masculina quanto a parte feminina no mesmo indivíduo,
essas partes vão se amadurecer em épocas diferentes. Então aqui só pra gente lembrar, mono significa um, monóica ela tem masculino e feminino na mesma flor. E di significa dois, dioica tem flores masculino em uma planta e as flores femininas numa outra. Vamos falar das sementes, dos frutos. Então aqui tem um fruto, vocês podem ver. Todo fruto é formado por... antes daqui, vamos fazer pelas etapas que eu marquei. Então, os frutos. Qual é a função? Proteger a semente, a sementinha aqui, e serve de alimentação. Ao mesmo tempo, a alimentação não sai de graça. A alimentação ajuda na dispersão da semente, ajuda a propagar a semente. Por exemplo, um passarinho comeu sementinhas de tomate, comeu o fruto, tomate, engoliu a semente passa pelo trato digestório do passarinho, aonde ele parar e defecar, logo depois aquela sementinha começa a germinar. A planta, então ela vai se formar, o tomateiro vai se formar muito distante daquela planta original. É o que ela quer espalhar o seu material genético por aí. E todos os frutos são formados a partir do ovário da flor. Então, o fruto ele é composto pelo pericarpo, como vocês podem ver aqui, e pela semente. O pericarpo tem epicarpo, que é a parte externa do fruto, corresponde à casca, tá? O epicarpo, lembra de externo, tá? O mesocarpo, metade, tá? Você gosta de pizza meso mussarela, meso calabresa, meio a meio, tá? Mesocarpo, metade. Então, o mesocarpo é a parte intermediária do fruto, fica entre a casca e a semente. Seria a parte comestível. E o endocarpo é o que vai proteger, aqui ó, o endocarpo é o que vai proteger a semente, tranquilo? Tem frutos que enganam a gente, que são os pseudofrutos, ou também chamados de frutos acessórios. Ele não é formado pelo ovário, ele é formado por outras partes da flor. Aqui eu já deixei o caju para adiantar a nossa vida. Vamos lá. Aonde que está o fruto do caju? Aquela parte que você come que é meio marrentinha? Não. Aonde que é o fruto do caju? A castanha. Aqui é o fruto. A parte comestível, essa daqui, ela dá origem do pedúnculo, da basezinha da onde está a flor. Lembra onde está a flor? Ela tem origem a partir daquela estrutura. Aquilo ali que se desenvolve e é o que a gente acaba comendo, mas o fruto mesmo é a castanha. Tem mais? Tem. Vamos falar do morango. O fruto do morango são os pontinhos pretos, tá? Olha quantos frutinhos. Mas o que a gente come é a parte vermelha. Ele é originário também do receptáculo da flor, que é aquela partezinha onde fica a flor, é a base da flor, tá? Tem mais? Tem. Abacaxi. Onde que está o fruto do abacaxi? Sabe a parte onde ficam as escamas do abacaxi? Ali estão os frutos. Mas o que a gente come? A polpa. Ele é feito de outras peças florais. Então, o pseudofruto, ele é formado não a partir do ovário, mas de outras partes da flor. Bom? Falar rapidinho da reprodução das angiospermas. Aqui a gente tem uma flor, tá vendo? Ó. Aqui essa partezinha antera é a parte masculina, onde estão os grãos de pólen. Aqui embaixo é a parte feminina, onde está o ovário, tá vendo aqui, ó, o ovário aqui. E o que vai acontecer? Vamos lá. O ciclo aqui não depende da água, tá bom? O grãozinho de pólen, ele vai ser transportado pelo vento ou por agentes polinizadores, insetos ou animais, até, deixa eu achar o mouse, até o ovário. Então imagina aqui, o ovário está aqui. Então o grãozinho de pólen caiu lá no ovário. E o que vai acontecer? O grãozinho de pólen, ele forma uma estrutura como se fosse um canudinho que eu chamo de tubo polínico. É a partir do tubo polínico que o gameta masculino vai se encontrar com um gameta feminino dentro do ovário. Então imagina que o tubo polínico é como se fosse um escorregador.
o gameta masculino escorrega pelo tubo polínico até o ovário. Acontece a fecundação e forma-se um embriãozinho. O embriãozinho começa a se desenvolver, eu tenho a formação do fruto e da semente, e logo depois ele germina, tá? E recomeça todo o ciclo de novo. Tranquilo? Qual a importância das angiospermas? Então vamos por aqui, ó. A gente pode utilizar a madeira e a fibra. Madeira está aqui representada na construção da casa. A fibra a gente pode utilizar para fazer, por exemplo, cadernos, né, a celulose, fazer tapetes de sisal, por exemplo, corda, tá? A gente utiliza para ornamentação, produtos farmacêuticos e cosméticos, para alimentação, e ela serve também de alimentação e meio de reprodução para diversos organismos. Tranquilo? Espero que sim. Se tiverem dúvidas, me procurem. Até mais!